Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 22 de março. Ministra Rosa Weber, presidente do CNJ e do Supremo, afirma que o julgamento sobre o marco temporal será retomado ainda neste semestre. Em visita à aldeia Paraná, ela ouviu reivindicações dos povos indígenas para maior proteção das terras. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Após um ano de negociação e mais de 50 reuniões, STF firma acordo que põe fim à disputa sobre o domínio de Fernando de Noronha. Supremo julga ações que questionam a necessidade de licitação para o serviço de transporte coletivo interestadual pela via terrestre. E ainda, os 6 anos do ministro Alexandre de Moraes na Suprema Corte do país. Um acordo assinado hoje em Pernambuco põe fim a uma disputa sobre o domínio de Fernando de Noronha. Ele prevê a gestão compartilhada do arquipélago pela União e pelo estado de Pernambuco. Quem explica para a gente é a repórter Viviane Novaes. Um paraíso ecológico que atrai turistas do mundo inteiro. O arquipélago de Fernando de Noronha ocupa uma área de 26 quilômetros quadrados no Oceano Atlântico e pertence a Pernambuco. Em 2002, o Estado e a União firmaram um contrato de cessão e uso do arquipélago, mas ele não teve a aprovação do Poder Legislativo, que dispõe sobre os bens de domínio público. Por essa razão, o Supremo Tribunal Federal anulou o contrato na última sexta-feira, depois que o governo Jair Bolsonaro entrou com uma ação reivindicando a propriedade do arquipélago para a União. Depois de um ano de negociação e mais de 50 reuniões, o STF homologou um acordo. Ele prevê a gestão compartilhada de Fernando de Noronha entre a União, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Agência de Meio Ambiente de Pernambuco. O pacto foi assinado hoje à tarde em Pernambuco pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e a procuradora-geral do Estado, Bianca Teixeira. O ministro Ricardo Lewandowski disse que o acordo marca o fim do litígio e o começo do diálogo e da harmonia, e valoriza 3 princípios da Constituição Federal. Nós estamos prestigiando, em primeiro lugar, o diálogo entre as unidades da federação. Nós estamos agora inaugurando um diálogo para a gestão de um patrimônio que não é apenas um patrimônio dos brasileiros, mas é um patrimônio da humanidade. Em segundo lugar, nós estamos também, senhor presidente, senhora governadora, inaugurando um diálogo entre poderes. Está aqui o Poder Judiciário, Poder Executivo Federal e o Poder Executivo Estadual, dando solução a uma controvérsia que seria judicial, mas acaba sendo uma controvérsia resolvida no plano consensual. E, finalmente, um terceiro valor muito importante, não apenas para todos nós aqui presentes, mas para as futuras gerações, nós estamos dando ênfase a esse patrimônio de todos nós, brasileiros, de hoje e do futuro, que é o nosso patrimônio ambiental. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, afirmou aos povos indígenas que vai pautar, ainda nesse primeiro semestre, o processo que discute o fim do marco temporal da demarcação de terras. Rosa Weber esteve no Amazonas com uma comitiva de magistrados do Conselho Nacional de Justiça. A reportagem de Renato Rosa. A aldeia Paraná, no Vale do Javari, no Amazonas, foi o destino da primeira viagem de Rosa Weber como presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça. Entre segunda e terça, a ministra e magistrados visitaram a comunidade com a missão de aproximar o judiciário dos povos indígenas. As lideranças da região alertaram sobre a vulnerabilidade das famílias e das florestas com o avanço do garimpo, do sucateamento da FUNAI e da falta de políticas públicas. Um dos principais pedidos foi a retomada do julgamento sobre o marco temporal. Os indígenas são contra essa tese, porque só teriam direito às terras aqueles que já ocupavam as áreas até 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição Federal. Rosa Weber afirmou que vai pautar o julgamento do processo ainda neste semestre.
O plenário do Supremo está julgando ações que questionam a necessidade de licitação para o serviço de transporte coletivo interestadual por via terrestre. Quem tem as informações é a repórter Marta Ferreira. O plenário analisa se são válidos dispositivos que permitem a oferta de serviços de transporte coletivo de passageiros interestadual e internacional sem prévia licitação, por meio de simples autorização. A discussão chegou ao Supremo por meio de duas ações. Uma proposta pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros e a outra pelo Procurador-Geral da República. Ambas questionam o modelo de contratação previsto na Lei 12.996 de 2014. Um dos argumentos é de que essa forma de contratação pode favorecer empresas que já exploram tais serviços e acabar não garantindo a proteção dos direitos dos consumidores. O relator, ministro Luiz Fux, ele destacou que a Constituição Federal prevê a possibilidade de o Estado autorizar sem licitação a prestação de serviços pelo setor privado em atividades que podem ser compartilhadas entre diversas empresas. No caso do transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, a escolha de mais de uma empresa pode melhorar a qualidade do serviço. É a competitividade na prestação deste serviço que assegura a observância dos princípios constitucionais, a legitimidade da autorização e a eficiência da prestação. Foi reconhecido, portanto, o impacto positivo da adoção do regime de autorização no processo de abertura do setor, em decorrência dele também consequências positivas aos usuários do serviço. Assim, Fux votou pela validade dos dispositivos questionados. Depreende-se dos novos dados apresentados pelo Ministério da Infraestrutura que a abertura de mercado promovida no TRIP, com liberdade de entrada, de saída e de preço, tem promovido o aumento do acesso ao serviço pela população. Há aumento do número de empresas e mercados já atendidos pelo serviço, mas, sobretudo, há abertura de novos mercados, especialmente em municípios de menor população absoluta. Voto pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, que teve como cerne central exatamente essa questão da autorização. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça acompanharam o relator. Não foi conferida à agência ou ao Poder Executivo discricionariedade política para agir. Não há aqui medidas de conveniências políticas. Há e deve haver um respeito às avaliações técnicas para que essas autorizações sejam feitas. Após o voto do ministro Alexandre de Moraes acompanhando o relator e do ministro Edson Fachin, que abriu divergência, o julgamento foi suspenso e deve ser retomado amanhã com o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. A seguir, MPF pede para cartórios facilitarem a alteração de nome e gênero em documentos de pessoas trans. Voltamos já. O Ministério Público Federal pediu ao Conselho Nacional de Justiça mudança nas regras cartoriais para facilitar que pessoas trans alterem o nome e gênero em documentos. A repórter Érica Pichelli tem mais informações. São muitos os obstáculos econômicos, burocráticos, sociais e documentais que dificultam que as pessoas trans alterem nome e gênero em documentos. Por isso, o Grupo de Trabalho População LGBTQIA+, Proteção de Direitos da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a PFDC, órgão do Ministério Público Federal, enviou ao Conselho Nacional de Justiça sugestões para aperfeiçoar as regras que tratam disso. Entre os principais pontos, a PFDC pede que pessoas trans sejam isentas das taxas cobradas atualmente e que os cartórios sejam expressamente proibidos de exigir laudos, pareceres médicos ou psicológicos. Quem deve bancar despesas no caso de uma internação domiciliar?
Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde deve custear os insumos indispensáveis nesse tipo de internação. Repórter Rafael Porfírio. Primeiro foi o pai do Jefferson, que precisou de home care. Logo em seguida veio a mãe. Hoje, aos 92 anos e com Alzheimer, ela depende de cuidados médicos 24 horas por dia. Para manter toda a assistência, o jornalista Jefferson Pedrosa, que se tornou curador, administra o pagamento da mensalidade do plano de saúde, o valor da coparticipação e ainda o que precisa ser pago por fora. Remédio, por exemplo, de uso contínuo, o home care não cobre. Até hoje não cobre, né? Algumas especialidades também o home care não cobre e não autoriza. Jefferson conta que não é fácil. Já precisou acionar a justiça para garantir algumas assistências médicas com o avançar da doença. No hospital você tem 100% de assistência e de benefício. Em casa não. Devido à pontuação, tem coisas que o plano de saúde não autoriza, você tem que arcar financeiramente por fora. Em recente acórdão, a terceira turma do STJ entendeu que plano de saúde deve custear os insumos indispensáveis para o tratamento na modalidade home care, conforme a prescrição médica, sendo o valor do atendimento domiciliar limitado ao custo diário em hospital. No caso julgado, a Justiça de Primeira Instância obrigou a operadora, no âmbito da internação domiciliar, a custear procedimentos como nutrição enteral e sessões de fisioterapia a uma paciente com tetraplegia, seguindo orientação médica. Mas a sentença não impôs ao plano de saúde a obrigação de arcar com fraldas geriátricas, mobílias específicas, luvas e outros itens considerados de esfera particular. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a sentença, sem a inclusão dos insumos. A família recorreu. E o caso veio parar aqui, na terceira turma do STJ. A relatora, ministra Nancy Andrighi, lembrou que a jurisprudência do STJ considera abusiva a cláusula contratual que veda o home care como alternativa à internação hospitalar. Para ela, a cobertura de internação domiciliar, em substituição à hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, inclusive aqueles que receberia se estivesse no hospital. Os ministros deram provimento ao recurso especial, considerando que a adoção de procedimento diferente para o paciente representaria o desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio e comprometeria seus benefícios. Decisão como essa trazem mais segurança jurídica para segurados de plano de saúde, como a mãe do jornalista Jefferson Pedrosa. Para mim já é um primeiro passo, né? Veio, de certa forma, beneficiar centenas e milhares de pacientes. O cidadão dá a vida dele trabalhando, descontando, e na hora dele usufruir daquilo que ele a vida inteira trabalhou e descontou, tem os empecilhos. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reconheceu doença ocupacional de um operador de produção que desenvolvia atividades repetitivas. A repórter Carolina Vasco tem mais informações. Elias trabalhou por 22 anos em uma fábrica de refrigerantes. Mesmo depois dos afastamentos por uma lombalgia, doença na coluna e a troca de função na carteira de trabalho, ele acabava exercendo as mesmas atividades quando retornava. Indo e voltando para o mesmo setor, fazendo mesmo sendo operador, eu fazia o serviço de ajudante de produção, batia a caixa, pegava peso. Não mudava nada? Não mudava nada. É só diziam assim no nome, na assinatura, na carteira, digamos assim. Você é operador, mas só que operador só na carteira e no nome. Mas o serviço era o mesmo, batendo caixa, fazendo esforço repetitivo diariamente. Na volta ao trabalho, o operador teve que lidar com o constrangimento de piadas sobre a sua produtividade. A empresa deu uma muleta a ele, então ele não conseguia trabalhar. Aí afastou de novo, voltou para a função. Quando em 2019, quando ele retornou, que foi agora na demissão, eles colocaram ele para trabalhar com computador. Ele
não sabe, ele nunca trabalhou em computador na vida dele, então não sabia desenvolver as atividades. Então, o que ele diz é que ele chorava, que chegava na frente do computador, ele chorava, enquanto o chefe batia no ombro dele, chamava ele de preguiçoso. Eles alegavam que eu estava dando prejuízo e aquilo outro, me chamava de preguiçoso e começava. Elias foi dispensado ainda doente, teve o plano de saúde cancelado e ingressou com uma ação no TRT da Bahia. A segunda turma do regional deferiu os pedidos de dano moral e material, como detalha a advogada. Foi decidido que a empresa deveria reintegrá-lo, né? Foi deferido também os danos morais e materiais, né? Em razão da discriminação, né? Da dispensa discriminatória dele. Foi também deferido o pensionamento dele, né? Porque ele está incapaz para retornar às atividades que ele realizava antes. Ele perdeu a capacidade laborativa para a função dele. Então, esse pensionamento é uma medida que se impõe em razão disso. A relatora do acórdão, desembargadora Ana Paula Diniz, destacou que, além dos relatórios médicos e dos exames, o laudo pericial constatou o nexo causal. Ou seja, a atividade exercida pelo funcionário causou o agravamento da doença. A juíza do TRT da Bahia, Marília Sacramento, destaca alguns direitos assegurados a trabalhadores que passam por situações semelhantes. Indenizações por danos materiais, e os danos materiais são os mais amplos possíveis, como despesas médicas, todas as despesas de tratamento, e o tratamento entra aí muitas vezes fisioterapia, né? Todas as despesas que ele tiver com tratamento, indenizações por dano moral, porque nada afeta, na verdade, a saúde é um bem maior, né? Afeta a integridade física, o direito à vida, que está assegurado, inclusive, constitucionalmente. Então, são diversos pleitos indenizatórios, né? Tanto dano moral quanto dano material, a manutenção de plano de saúde, se já existia um plano de saúde. Então, essas variantes dependem muito do caso concreto. No próximo bloco, a gente fala sobre os 6 anos do ministro Alexandre de Moraes no STF. Voltamos em instantes. Foram definidos na manhã de hoje os 6 novos magistrados que irão compor o Tribunal Regional Federal da Primeira Região pelo critério de antiguidade. O plenário definiu os 9 indicados por merecimento, lista que será encaminhada ao presidente Lula. Renato Rosa tem os detalhes. 13 magistrados concorreram a 6 vagas para desembargador federal do TRF1 pelo critério de antiguidade. Dentre eles, o plenário definiu para o preenchimento dos cargos os juízes Solange Salgado da Silva, Marcos Vinícius Reis Bastos, Rui Costa Gonçalves, Urbano Leal Bercor Neto, Nilza Maria Costa dos Reis e Euler de Almeida Silva Júnior. Eles devem ser nomeados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Já pelo critério de merecimento, a avaliação é feita com base em desempenho, qualidade da prestação jurisdicional, produtividade, presteza no exercício das funções, aperfeiçoamento técnico e conduta ética. A lista de candidatos era extensa. Dentre os 34 inscritos, 9 foram escolhidos. Agora a lista será encaminhada para o presidente Lula, que deverá definir 7 desembargadores. 3 vagas ainda serão preenchidas pelo 5º Constitucional, por indicação da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público Federal. Com os novos integrantes, a composição do Tribunal Regional Federal da Primeira Região vai passar de 27 para 43 desembargadores federais. Os cargos foram criados por lei em 2021. O TRF1 é o maior do país, com jurisdição sobre 12 estados e o Distrito Federal. Atualmente, são mais de 454 mil processos em tramitação, o que significa uma alta carga de demandas por desembargador. Só este ano já foram julgados mais de 17.200 casos. Com os novos integrantes, os processos serão redistribuídos e o resultado esperado é maior agilidade nos julgamentos. Nós temos uma deficiência profunda no quantitativo de juízes, não só em primeira instância, como nesse tribunal também, porque a nossa jurisdição é nacional. O Distrito Federal é o foro universal da União, então tudo praticamente é acionado aqui, né? Fora as complicações
e as dificuldades inerentes a uma região absolutamente heterogênea e de difícil gerenciamento, como é no caso da Amazônia Legal, né? Então, veja, são questões de nível internacional, são desafios muito fortes e nós sempre tivemos essas deficiências estruturais, que eu espero que sejam com o tempo corrigidas. E esse já é, sem dúvida nenhuma, um grande passo. Os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal divulgaram os 45 expositores selecionados e a metodologia da audiência pública convocada para debater as regras do Marco Civil da Internet, que será realizada nos dias 28 e 29 deste mês de março. Segundo os ministros, a seleção das entidades participantes seguiu os critérios de representatividade, especialização técnica, expertise e garantia de pluralidade de perspectivas a serem defendidas. O ministro Alexandre de Moraes está completando 6 anos no Supremo Tribunal Federal. A repórter Viviane Novaes conta agora a trajetória do ministro e os casos de grande repercussão que chegaram às mãos dele na mais alta corte do país. O paulistano Alexandre de Moraes se tornou ministro da Suprema Corte aos 48 anos e ocupou a vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki. Ele se formou em Direito em 1990 pela Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo. Antes de chegar ao STF, Alexandre de Moraes ocupou diversos cargos públicos. Foi, por exemplo, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e ministro da Justiça. Também trabalhou como advogado na área de direito público e como promotor de justiça. Em 2005, foi nomeado pelo presidente da República para integrar o Conselho Nacional de Justiça por indicação da Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, Alexandre de Moraes completa 6 anos no Supremo Tribunal Federal. Quando assumiu a vaga, recebeu um acervo de 6.597 processos. Hoje, o ministro tem apenas 662 em tramitação. Isso representa uma redução de 90%. Alexandre de Moraes tem em mãos casos de grande repercussão. Ele é o relator do inquérito que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Também é o responsável pelo inquérito das fake news, aberto em 2019 para investigar notícias falsas, ofensas e ameaças a ministros do STF. Aliás, o combate à desinformação também é uma das frentes de trabalho dele como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cargo que acumula junto com o de ministro do Supremo. O magistrado comandou as últimas eleições. Alexandre de Moraes vai permanecer na presidência do TSE até junho de 2024. No STF, o magistrado pode ficar até 2043, quando completa 75 anos, idade limite para ficar na Suprema Corte. E o ministro Alexandre de Moraes foi homenageado na sessão plenária desta quarta-feira. Eu dispenso-me de qualquer consideração outra sobre Sua Excelência, porque sabe o quanto é estimado, apreciado e o quanto honra e faz brilhar este Supremo Tribunal Federal. Então, eu me limito a um registro. O ministro Alexandre de Moraes, ele veio ocupar a cadeira do meu querido amigo, saudoso ministro Teori Zavascki. Perdemos o ministro Teori Zavascki, mas ganhamos o ministro Alexandre. Então, foi uma bênção a vinda de Vossa Excelência. Egresso do Ministério Público, com a larga carreira acadêmica, a produção literária prolífica e, nesta casa, defendendo os seus pensamentos, a sua convicção jurídica. Nesses 6 anos, fui acolhido aqui no Supremo Tribunal Federal pelos colegas e tenho a dizer, presidente, que só reforcei a amizade que já tinha por cada um dos ministros e de Vossa Excelência, da ministra Carmen, que já tínhamos essa amizade. E satisfeito por saber que eu pude, nesses 6 anos, auxiliar o Supremo Tribunal Federal a cumprir a sua missão de defesa dos direitos fundamentais, a sua missão de defesa da democracia, a sua missão de defesa do Estado de Direito. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, até amanhã.